Será que diante do tribunal de Deus, as pessoas serão julgadas pelas fraquezas da carne ou pelos seus atos? Essa é a questão que nós precisamos levantar para nós entender exatamente o que é pecado, certo? Esse é o ponto. Aí é onde a gente precisa entender. Se a gente não entender isso, então vamos confundir as coisas, vamos fazer com que natureza pecaminosa, fraquezas da carne, sejam pecado. Mas diante do tribunal não é assim. E é um detalhe que precisamos aqui, que fomos de separar isso, né? O que é natureza? O irmão José já definiu muito bem. Natureza pecaminosa é aquilo que herdamos de nossos pais, desde a queda de Adão, né? E permita-me só ilustrar aqui com lápis, por favor. Sim, então. Né? Se eu colocar aqui este lápis, né? Ele está inclinado. Isso significa que o lápis caiu? Não. Não. Está apenas inclinado. Então nós nascemos com uma natureza inclinada ao pecado. Agora, o que é pecado? Eu, na minha fala anterior, disse que pecado é o caráter pecaminoso. Aquilo que nós escolhemos desenvolver, isso é que é o pecado. Por quê? Quando Jesus Cristo voltar, a Bíblia fala que nosso caráter não será transformado, mas a nossa natureza será transformada. Por quê? Porque a nossa natureza, ela sente frio, ela tem propensões, ela tem fome, sente cansaço. Então, na vinda de Jesus, o que vai ser transformado é isso. No céu, ninguém vai estar cansado, ninguém vai lutar com tentações, porque isso já foi vencido, já foi desenvolvido um caráter que Deus aprova para que os salvos estejam habilitados para viver no céu. Então, precisamos separar. Uma coisa é a natureza pecaminosa e outra coisa é o caráter pecaminoso. Natureza pecaminosa, sim. Estaremos com ela até a volta de Jesus. Isso será transformada na glorificação. Mas caráter pecaminoso precisamos vencer, né? Antes da volta de Jesus Cristo. E o que nos torna pecadores é o desenvolvimento do caráter pecaminoso, não em si a natureza pecaminosa. Sede vós perfeito como vosso Pai Celestial é. Sim. Se é para nós sermos perfeitos como nosso Pai Celestial é, não tem como nos tornarmos perfeitos enquanto estivermos com a natureza pecaminosa. Porque eu entendo isso, que tinha que ter uma outra natureza a substituir a natureza pecaminosa. E neste caso, retiro aqui a minha pergunta. No decorrer da nossa caminhada cristã, é possível sucedermos a natureza pecaminosa com a natureza de Cristo? Ou só existe apenas uma natureza, como há pouco disseste, né? Que vai nos acompanhar até a volta de Jesus, que é a natureza pecaminosa? Apesar de que ela nos leva até a volta de Jesus, não implica dizer que é através da natureza, isso disse o irmão Canuela, por termos a natureza pecaminosa que nós vamos ser condenados por isso. Não, mas é por atos pecaminosos. Pecaminoso, sim. Me deu a entender na nossa abordagem que não existe uma substituição de natureza enquanto estivermos aqui neste mundo, né? Simplesmente teremos a natureza pecaminosa, mas fazendo boas coisas. Né? Não existe a natureza de Cristo estando em nós que nos fará não pecar mais. Vê, a natureza pecaminosa é o pacote completo que nós recebemos de Adão. Não é isso? Mas para vitória sobre o pecado, o que é que nos torna pecadores? Ou o que é que nos faz pecadores? É atos pecaminosos. As escolhas. E nós escolhemos isso com o nosso caráter. Por isso que quando nós nascemos, há aquela necessidade, nós seres humanos desenvolvemos o caráter, tanto para o mal como para o bem. Precisamos entender esses pormenores. Segundo, a natureza pecaminosa em si, ela não é algo mal. Não é. Porque se nós dizemos que a natureza o facto de termos natureza pecaminosa, isso em si nos torna pecadores, então podemos falar por causa dessa natureza que nos torna pecador em si, então vamos daqui a nossa esperança sobre deixar de pecar até a volta de Jesus. E isso não é bíblico. Não é bíblico.
Porque o que nós precisamos lutar enquanto vida é lutar para a perfeição de caráter. Certo. O que Jesus não vai vir transformar em nós é o nosso caráter. O nosso caráter é que vai nos habilitar se estaremos prontos a viver no céu ou não. E através do nosso caráter nós fazemos as escolhas, tanto de obedecer a Deus, como não obedecer. Eu não sei se até esse ponto aqui estamos Eu só queria acrescentar. Sim. Acho que Ellen White, no livro O Lar Adventista, ela faz menção claramente sobre isso, que Cristo não muda o caráter por ocasião da sua segunda visita. Sim. Ela aí diz isso claramente. Então, Deixa eu só procurar aqui. se esse é o caso, então não tem como dizer que nós vamos pecar até a volta Volta de Jesus. de Jesus. E por outra, não tem como dizer que vamos permanecer com imperfeição de caráter até que ele volte. Acho que daqui a pouco, dentro do estudo, vamos falar sobre isso. Vamos tocar ainda com mais profundidade quanto à perfeição de caráter com o estudo do santuário. Sim. Mas, por agora, precisamos entender que nós, enquanto vivemos agora, precisamos de desenvolver um caráter semelhante ao de Cristo. Certo? E ao desenvolver esse caráter semelhante ao de Cristo, quando Cristo vem, ele transforma nossas fraquezas. Se nós lemos o livro de 1 Coríntios capítulo 15, onde Paulo faz menção de transformação do corpo do ser humano, ele não fala aí de menção de pecado ou de caráter. Ele fala das fraquezas da carne. Aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Certo? Então aí não tem nada a ver com caráter. Tem a ver apenas com as fraquezas físicas. As fraquezas que nós herdamos após queda. É isso que Cristo virá transformar. E um detalhe, irmão José, que eu gostaria de ilustrar para entendermos o Salmo 51, o versículo 5. Eu tenho usado a seguinte ilustração. Suponhamos que vamos colocar um bebê que nasceu no orfanato, né? Ele nasceu no orfanato. Só que este orfanato, irmão Tarcísio, os elementos de lá são assaltantes, gatunos, homens perigosos, né? O facto deste bebê nascer nesse orfanato de gatuno, isso o torna já gatuno? Irmão Tarcísio? Não. Sim. Quando é que esse bebê vai se tornar gatuno? Quando ele vai, no decorrer da sua vida, né, afiliando-se com más companhias, né? Com gatunos. Com gatunos. Certo. Ou o dia que ele decidir começar a roubar. Começar a roubar, certo. Porque o fato dele ter nascido naquele orfanato de gatuno não lhe torna necessariamente gatuno. Certo. Mas ele está propenso a se tornar gatuno. Então, o que Davi está aqui a dizer mais ou menos isso. Davi não está a dizer assim que o fato dele, né, dele ser concebido, né, em pecado, né, ele diz assim que porque eu conheço, ele começa no versículo 3, para entendermos, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Olha o que Davi está aqui a descrever, ele está falando as fraquezas. E depois ele reforça, contra ti, ele vai confessar a Deus, contra ti somente pequei e fiz o que os teus olhos parecia mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Ele não está falando no pecado, ele está falando assim, em pecado, são coisas diferentes. Em pecado, Davi está aqui a falar assim que dentro dessa natureza pecaminosa, ele foi quê? Foi formado, foi concebido. Não necessariamente que ele está dizendo assim que o facto de eu ser concebido em pecado, isso me tornou já que pecador. Não é isso. Okay. Certa vez alguém me fazia uma pergunta, ele dito, nós pecamos porque somos pecadores ou somos pecadores porque pecamos? Eu fiquei um pouquinho parado, fiquei um pouquinho em choque. Me lembro muito bem de quem me fez essa pergunta e, por sua vez, acho que foi mesmo meu irmão José Canuela. Mas como é que você entende essa afirmação, esta questão? Nós pecamos porque somos pecadores ou somos pecadores porque pecamos?
La pergunta. Somos pecadores porque pecamos. Somos pecadores porque Porque pecamos, não porque somos pecadores. Ou seja, porque cometemos atos pecaminosos. Ok. Que nos torna pecadores é a ação, Não é a natureza pecaminosa. não é a natureza pecaminosa. Martinho Lutero disse algo muito interessante. Ele disse assim: nós podemos permitir Uhum. que os passarinhos Voem. voem sobre a nossa cabeça. Mas não podemos permitir que eles façam ninho na nossa cabeça. Em outras palavras, as tentações, nós como seres humanos sempre vamos enfrentar. Uhum. Vamos sempre passar por isso, certo? E muitas das vezes vamos ser tentados a fazer coisas porque nós estamos inclinados ao mal. Uhum. Mas, se nós não fazer, isso não nos torna pecadores. Uhum. Deus não nos culpa se nós não cometermos tais ações. Uhum. Tem muitos que afirmam que não é possível vencermos o pecado enquanto estivermos com a natureza pecaminosa. Isso é verdade ou então é uma afirmação que Ok. não se alia com as escrituras? Tem um texto aqui. Romanos. Não, no Mas, livro. enquanto o irmão José procura o texto, Certo. ainda queria reforçar aqui sobre o Salmos 50, o versículo 5, né? O que precisamos compreender, irmão Tarcísio, é que nascer em pecado não significa nascer com pecado. Davi está dizendo assim: em pecado me concebeu a minha mãe. Espera aí, irmão. Vamos contigo. Não atrapalhei, né? Espero que não, mas eu gostaria que esclarecesses melhor, porque essa afirmação nos remete em pensarmos talvez que tem pessoas que nascem, né? Eu, por exemplo, acredito que ninguém nasce com pecado. Né? Sim, ninguém nasce com pecado. pecado, certo? Ninguém nasce com pecado, mas nós nascemos com tendência para o pecado. E quando cedemos a essas tendências, sim, ali nos tornamos pecadores. O texto que eu estava a fazer menção é o texto do livro de Marcos, capítulo 10. Deixa eu só fazer um comentário antes de fazer a leitura. O texto fala sobre aquele jovem, o jovem rico. Quando ele vem pedir para Jesus, perguntar: o que farei para me salvar? Então, Jesus vem a lhe dar as condições e essas condições exigiriam que ele se desfazesse das suas propriedades, certo? E no final ele ficou triste e foi